Olá, meus amigos, vamos continuar o nosso tema da aula passada, que é a origem da civilização ocidental. Eu dizia a vocês que existem duas realidades que são a natureza e a cultura. A natureza diz respeito ao mundo, como a gente vê, ao mundo material propriamente, a geografia, a biologia, os nossos genes, o nosso clima. Então, os nossos genes, a cor da nossa pele, a nossa predisposição genética, o, a nossa, os acidentes geográficos que influenciam o nosso modo de viver, se nós vivemos no litoral, se nós vivemos no interior, se nós temos um clima ameno, um clima quente, um clima frio, tudo isso influi na nossa vida, isso tudo é a natureza. E nós temos a cultura, que por outro lado é aquilo que a gente poderia dizer que são as coisas do espírito, a criação do homem enquanto proveniente da sua alma, né? Então, assim como a natureza está para o corpo, a cultura está para a alma, para o elemento anímico do ser humano. Então, nós somos frutos tanto da natureza, aquilo que é próprio da nossa geografia, da nossa biologia, dos nossos genes, das raças que compõem a nossa formação, quanto somos descendentes também de uma cultura, de um modo de expressar as coisas do espírito. Essa cultura na qual nós estamos mergulhados, ela se chama, nós costumamos chamar de civilização. Então a civilização é o conjunto de toda a cultura que é comum a, a um número grande de pessoas e até de países, de nações. Então, essas civilizações, as diversas civilizações que surgiram na Terra, são diversos modos de organização social, de língua, de modo de pensar, modo de se organizar, modo de comportamento. Então, o direito, a moral. Então, por debaixo de todo um substrato que permanece em todas as civilizações, que é aquilo que nos faz de fato seres humanos e todos, de certo modo, descendentes de Adão, filhos de um mesmo pai, existem diferenças entre nós, né? Entre eu e vocês, por exemplo, a diferença é muito menor do que entre nós e uma pessoa que vive numa outra civilização, numa outra cultura, como a japonesa, a árabe, né? Então, o que é essa cultura que nos une, essa civilização que nos une? Ela descende, ela surge na Europa medieval. No fim da antiguidade, por volta dos séculos V, VI, vai surgindo um certo modo de se organizar, um modo de ver a vida, né, que brota de civilizações antigas. E essas civilizações antigas elas vão se misturando, se conectando umas com as outras de forma até formar algo que é novo. Esse algo novo, essa civilização nova, a gente chama de civilização ocidental. Ocidental em oposição, digamos assim, às civilizações orientais, né, que são diversas, as civilizações do Oriente, do próprio Oriente Médio, que também fazem parte da base da civilização ocidental, as civilizações do Japão, da China, civilizações daqueles povos chamados bárbaros, civilizações dos povos do norte. Então, civilizações diferentes, modos diferentes de pensar e se organizar, de pensar o direito, os costumes, a moral, a linguagem. E nós somos herdeiros de uma civilização que a gente chama de ocidental. Essa civilização ocidental, ela tem como seu substrato o cristianismo.
Mas não o cristianismo que surge na Idade Média e que forma toda uma civilização, ao mesmo tempo ele não é diferente do cristianismo que surge na Antiguidade, né, com os judeus do Novo Testamento. Então, o cristianismo que é herdeiro do judaísmo, ao mesmo tempo que é o mesmo cristianismo que surge na Europa medieval, ele é um cristianismo diferente, modificado, no bom sentido. É um cristianismo que teve contato com outras civilizações. E as civilizações, digamos assim, que estão na base daquele cristianismo medieval, estão na base da nossa civilização, são as civilizações antigas dos hebreus, dos gregos e dos romanos. Então, Israel, Grécia e Roma. Essas três civilizações nos deixaram um legado que, amalgamado, junto, unido, criou uma nova civilização, essa civilização que nós chamamos de civilização ocidental. E se costuma dizer, portanto, que os pilares dessa civilização ocidental, ou seja, as maiores contribuições, aquilo que de mais a gente tomou dessas três civilizações, são, no caso de Israel, a moral, o modo de ser, de se comportar. A gente chama também de moral judaico-cristã, que vem do judaísmo e depois perpassa o cristianismo. Dos gregos nós herdamos, sobretudo, a filosofia, o modo de enxergar a realidade a partir do racional, então a razão, né? E também a ideia de o homem como ser racional e, portanto, um ser livre. Essa ideia de liberdade nós tomamos dos gregos. E também de Roma nós tomamos a concepção do direito. O direito é uma forma de regulação do comportamento que está para além da moralidade no sentido da sua obrigatoriedade. Enquanto a moral é obrigatória num sentido interno, então nós internamente somos chamados a nos comportar de determinada forma, o direito externamente nos obriga, de forma que, se nós não nos comportamos como exige o direito, externamente nós sofremos uma pena, que pode ser de diversas formas. Uma pena pecuniária, em dinheiro, tem que pagar uma multa, ou pode ser uma pena que limite, restringe a minha liberdade, uma pena de prisão. Pode ser uma pena uma pena corpórea, né, como havia antigamente as torturas ou a pena capital, a pena de morte. Então o direito é algo que nos obriga externamente e é algo que perpassa também a organização social. Não existe organização social sem o direito. Então a gente poderia dizer, enquanto organização social, nós temos o direito romano, né, como algo que passou para nós, que formou a nossa civilização. Então, esses três pilares que nós dizemos: a moral judaico-cristã, a filosofia, o modo de pensar, raciocinar dos gregos, e o direito que nós pegamos dos romanos, e também a forma de organização social, a forma do Estado, sobretudo, nos vem através dos romanos, a forma de organização social. Então, olhando essa origem dessas três civilizações, nós conseguimos entender melhor o nosso modo de conduzir a vida, a nossa cultura, se nós soubermos algo das origens dessas civilizações, né? Então, algo do estudo do Israel antigo, da civilização dos hebreus, da civilização dos gregos e da civilização dos romanos. Nós falamos sobre a história de Israel, né? Falamos a história de Israel, ela nasce a partir da saída de Abraão de Ur dos Caldeus. Então há uma origem em Israel daquelas civilizações da região do crescente fértil, da Mesopotâmia,
conectado também ali com o Egito. E Israel, entre os dois, ela nasce também. A gente falava, não sei se eu cheguei a falar com vocês, né, que essas civilizações antigas, sobretudo o Egito e a Mesopotâmia, alguns historiadores chamam de civilizações hidráulicas. Por que hidráulicas? Porque elas se desenvolvem através ou ao redor de rios, de grandes rios. O rio Nilo, no caso do Egito, e os rios Tigre e Eufrates, no caso da Mesopotâmia. E basicamente essas regiões elas são cercadas por regiões semiáridas, desérticas, né, propriamente desertos, cercam essas regiões. Israel fica mais ou menos no meio caminho entre a Mesopotâmia e o Egito. E também há um rio importante que ajuda no desenvolvimento da civilização de Israel naquela região, que é o Rio Jordão. Bem, então a história de Israel nasce com a partida de Abraão de Ur, dos caldeus, na região da Mesopotâmia. Abraão e seus descendentes, Isaac e Jacó, eles vivem em tendas, conforme nos narra os escritos do Antigo Testamento, e são povos, portanto, nômades, ainda nômades, povos que se baseiam na economia quanto à pecuária, a criação de gado. São povos que já conhecem a agricultura, mas não a praticam sistematicamente. E chega um momento em que, naquela região, né, semiárida, você não pode ficar, né, veja, se as regiões que mais se desenvolvem, nas quais surgem as cidades, são as regiões ribeirinhas, aquelas regiões mais próximas dos rios, porque você ainda não tem tecnologia suficiente para levar aquela água dos rios para regiões mais distantes. Então, aquelas regiões perto dos rios naturalmente vão ser regiões mais disputadas entre os povos, entre os diversos povos, entre as diversas tribos. Então, aquelas tribos mais importantes vão conseguir naturalmente se estabelecer perto dos rios. Mas, obviamente, o ser humano ele consegue se desenvolver em terrenos, em situações das mais diversas. E Israel vai vivendo, né, aquilo que é a raiz do povo do povo hebreu, vai conseguindo sobreviver ali durante a vida de Abraão, de seus filhos Isaac e Jacó, até que chega uma situação de uma grande fome. Né? Isso nos narra já o fim do livro do Gênesis, e Israel é obrigado a ir com os seus filhos, seus 12 filhos, para o Egito. E lá eles passam 400 anos, primeiro como hóspedes, depois como escravos. E entre os anos, por volta do ano 1600 antes de Cristo ao ano 1200 antes de Cristo, eles ficam, portanto, no Egito. E saem do Egito em direção à Terra Santa, voltam para a terra chamada Palestina, e que depois será Israel. Eles voltam ali por volta de 250, 200 antes de Cristo, é a época de Moisés, o libertador. Moisés consegue trazer os remanescentes das 12 tribos, né, que se desenvolveram muito ali no Egito, de volta para Israel. Diz a Escritura, por volta de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Os historiadores divergem sobre, por exemplo, se todo aquele povo saiu de uma vez do Egito, ou se saiu em partes, né? Se as tribos foram todas juntas ou separadas. Né? Mas o fato é que, por volta do século 13 a.C., Israel, aquilo que seria o povo de Israel, o povo dos herdeiros de Abraão, migra do Egito de volta para a Palestina. E, pelos relatos bíblicos, Moisés chega com o povo, liderando o povo até a Terra Santa,
Só que é Josué, o servo de Moisés, quem introduz o povo de Israel na terra que Deus tinha prometido dar a Abraão e sua descendência. E por 200 anos, as tribos de Israel vão fazer guerra com os diversos povos que habitavam aquela terra: os heteus, os heveus, os jebuseus, os filisteus. E por 200 anos, portanto, eles vão tentar conquistar a terra, até que essa conquista ela mais ou menos se efetiva na época do rei Davi. Antes disso, quando Israel já tinha uma certa preponderância sobre aquele território, embora houvessem ainda muitas tribos inimigas, nações inimigas espalhadas pelo território, quando Israel já sente que possui um certo controle sobre aquele território, então Israel pede aos profetas, a Deus, que lhes conceda um rei. Israel quer se organizar enquanto Estado, como os outros povos faziam. E Deus, através do profeta Samuel, dá a Israel um rei da tribo de Benjamim, que é Saul, que reina durante alguns anos, mas depois a realeza em Israel passa para uma outra dinastia, dessa vez da tribo de Judá, o rei Davi. E é nessa época de Davi, mais ou menos, que a gente considera como que concluída a conquista da Palestina. Então Israel é um estado unitário por volta do ano 1000 a.C. Uma pequena potência durante um período de decadência dos impérios egípcio e assírio. Então Israel se transforma numa pequena potência ali naquela região da Palestina, entre o Egito e a Mesopotâmia. E acontece que no reinado de Salomão, portanto, nós temos um reinado de paz, e o próprio Salomão se casa com numerosas princesas de diversos povos, de diversas tribos, justamente para firmar alianças. Então, ao invés de guerrear com outros povos, Israel se firma como um povo que faz aliança com os seus vizinhos e que, portanto, se torna um povo cuja economia passa a girar ao redor do comércio. E até hoje, os judeus eles são conhecidos como comerciantes, como pessoas em situação econômica melhor do que os outros povos entre os quais eles vivem. Israel vive, portanto, no período de Davi e Salomão, seu apogeu enquanto civilização. De tal forma que os reinados de Davi e Salomão eles vão ficar na memória do povo de Israel como parâmetro, como o destino. Então, o Messias ele é identificado como o filho de Davi. Então, ele restaurará o reino de seu pai Davi. O próprio anjo diz na Anunciação à Virgem Maria. Só que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se reparte em duas partes. As 10 tribos do norte formam o reino de Israel, com capital em Samaria, que fica na região ali mais ou menos no meio do território israelita. E as duas tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, formam o reino de Judá, com capital em Jerusalém. E durante quase 200 anos, esses reinos eles seguem cada um seu próprio caminho, às vezes guerreando contra si, às vezes unidos contra os povos circunvizinhos que começam a querer guerrear com Israel, sobretudo os assírios, até que estes se erguem como grande potência no século VIII a.C.
e destrói o Reino do Norte no ano 722, quando o rei Senaqueribe invade o Reino do Norte e dizima o país, levando para o exílio aqueles povos das tribos do Reino do Norte. Depois, no ano 587, é a vez do Reino do Sul sucumbir dessa vez a uma outra civilização que suplantou os assírios na Mesopotâmia, que são os neobabilônios, ou os caldeus. Então, Nabucodonosor, rei dos caldeus, ele invade Jerusalém 10 anos antes, no ano 597. Ele sitia Jerusalém e transforma Israel num reino vassalo. Mas, pela rebeldia de Israel em não se submeter inteiramente aos babilônios, 10 anos depois, em 587, Nabucodonosor com suas tropas vem e destrói o Reino do Sul, incendeia Jerusalém e o templo e leva cativo a maior parte do povo para a Babilônia. Então começa aí o cativeiro, chamado cativeiro da Babilônia, o exílio de Babilônia, que dura aproximadamente 70 anos. Depois, essas civilizações do Oriente Médio, da Mesopotâmia, elas se sucedem com rapidez nesses séculos, uma a outra, e no fim do período do exílio surge o Império dos Medos e Persas. Então, chefiados pelo rei Ciro, os persas vão invadir a Babilônia e todos os territórios que estavam sob domínio babilônio, e o rei Ciro ele vai permitir que os israelitas voltem para Israel, aqueles que quisessem, né? Porque durante o exílio os israelitas em parte se assimilaram à vida, né, dos caldeus, aprenderam dos caldeus a língua aramaica, e aqueles que quiseram, que não foram tantos, uma parte dos judeus, e a partir desse momento nós já chamamos judeus porque eram os descendentes do reino de Judá, né, enquanto que mais ou menos ali até o reino de Salomão, onde havia a unidade do reino, a gente chama os povos de povo hebreu. E só para clarear, né? Então a gente chama de hebreus essa civilização mais ou menos ali até Davi, Salomão. Depois, no Reino do Sul, aqueles descendentes do Reino do Sul a gente passa a chamar de judeus. E os israelenses, ou israelitas, a gente chamava também, ou israelitas ou hebreus. E israelense é hoje aquele que é o cidadão do território de Israel, do Israel moderno, do Estado de Israel, fundado no ano de 1948. Tá? Então, a distinção entre hebreu, judeu, israelita e israelense. Mais ou menos, israelita equivaleria a hebreu, né? Na época que o povo estava unido, as tribos estavam unidas, depois se sobressai basicamente a tribo de Judá no Reino do Sul, aí nós chamamos judeus, certo? E israelenses são aqueles cidadãos do Estado de Israel moderno, que podem ser judeus ou não, certo? Israelense não é sinônimo de judeu, né? Os judeus espalhados pelo mundo, que não são cidadãos do Estado de Israel, são judeus, certo? E moram nos seus diversos países. Então, judeus brasileiros não são israelenses. Israelense é o cidadão que mora, que é cidadão do Estado de Israel, que pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser cristão. Então há essa distinção. Bem, depois dos persas, então Israel, sob o domínio dos persas, uma parte do povo volta e reconstrói a cidade de Jerusalém, reconstrói as cidades do Reino do Sul, parte do Reino do Norte também, mas Israel nunca mais conseguiu a sua independência enquanto país, até o ano de 1948,
quando é fundado o Estado de Israel. Os persas dominam os israelenses na época de Ciro. Depois dos persas vêm os gregos de Alexandre Magno, que não são propriamente gregos, mas é a mesma civilização basicamente. Alexandre Magno era filho do rei Filipe II, rei da Macedônia, que é a região que fica ao norte da Grécia. Mas, embora os macedônios e os gregos não fossem o mesmo povo, os macedônios eles se tornam gregos pela cultura, porque tanto Filipe quanto Alexandre, seu filho, eles eram profundos admiradores da cultura grega. Inclusive o professor, o mestre de Alexandre Magno foi Aristóteles, o grande filósofo. E, portanto, os descendentes que são os generais de Alexandre Magno, eles vão herdar toda aquela região, né, pela conquista de Alexandre. Alexandre vai conquistar toda a região do Oriente Médio até a Índia, a região da África, uma parte daquilo que a gente chama de Itália, que seria a chamada Magna Grécia, mas que já está em conflito com o poder crescente de Roma. Estamos falando dos séculos IV, III a.C. E depois dos gregos, né, o período, por exemplo, dos Macabeus. E depois dos gregos nós temos a dominação dos romanos sobre Israel. E aí temos, durante o período de domínio romano, nós temos os acontecimentos do Novo Testamento. Então, é da religião cristã, aliás, da religião judaica, né, essa é a raiz, essa origem, então os fatos mais importantes da história do Israel antigo, muitos deles estão esparsos na Sagrada Escritura. Basicamente essa é a história da qual a gente pode resumir. Os gregos, né? Quanto à Grécia, né? A Grécia, quando se estuda a Grécia, nós temos no começo a civilização cretense ou civilização minoica, né? Creta é uma ilha grega que pertence à Grécia, e parte da origem dos povos gregos está ali também na civilização cretense. E eu falei para vocês também que a Grécia ela possui aquilo que é a Grécia hoje como país. Antes, né, é aquilo que a gente chamava de Grécia peninsular. A Grécia, essa Grécia que nós temos hoje, que chamava-se Grécia peninsular, é uma península que fica entre os mares Jônico e Adriático, e é uma região montanhosa na qual as povoações humanas elas eram distantes umas das outras, o que dificultava que houvesse o desenvolvimento de cidades muito grandes e impérios. Portanto, as cidades gregas elas iam se desenvolvendo, embora com alguma ligação entre elas, mas elas seguiam um caminho totalmente individual. Então, aí nós temos aquele esquema de cidades-estado. Cada cidade com o seu rei ou o seu líder, o seu chefe militar. E as várias, além da Grécia peninsular, nós tínhamos também diversas ilhas ali no mar Mediterrâneo, que eram ilhas gregas: Lesbos, Chios, Samnos, a própria ilha de Creta, todas ilhas gregas, algumas delas independentes, outras ligadas às cidades da Grécia peninsular. E a Grécia os gregos tinham também outras regiões na qual eles tinham como que colônias. Então, no sul da Itália era chamada Magna Grécia. Em regiões da Turquia, onde hoje os historiadores identificam a cidade de Troia, que tem ligação também com a civilização grega, né? Nós vimos a questão da guerra de Troia lá dos
dos gregos que se reuniram para enfrentar os troianos, que era uma grande civilização ali, naquilo que hoje é a Turquia e naquela época se chamava Ásia Menor. Então, as civilizações, as várias cidades-estados gregas foram se desenvolvendo, as famílias, elas que viviam em certas regiões, elas iam aos poucos se juntando por laços sanguíneos, por laços de comércio, formando aquilo que a gente chama de genos, que eram como que tribos, né, unidades mais ou menos coesas entre si, que por sua vez se juntavam em fratrias, né, do termo frater, que em grego significa irmão, então havia uma irmandade, era como que uma tribo estendida, até que a cidade-estado surgia, foi se desenvolvendo, foi desenvolvendo uma organização social cada vez mais complexa, e aí surgem as chamadas polis. Polis é um termo grego que significa exatamente cidade. Dessas polis, portanto, gregas, as duas que mais se desenvolveram, as mais famosas, eram justamente as cidades de Atenas e Esparta. Em Atenas surge um regime, né, que é o embrião daquilo que hoje a gente entende como democracia. Então, os cidadãos atenienses, né, a cidade-estado de Atenas vai se desenvolvendo até chegar a um ponto em que você não tem um rei, você tem um chefe, um líder lá, que é eleito periodicamente pelos cidadãos. Quem eram os cidadãos? Eram os homens livres. Os homens livres. As mulheres não participavam, nem os escravos. Então esses homens livres, eles se reuniam nas praças da cidade, nas ágoras, né, em eclesias, ou eclésias, que eram as assembleias, nas quais eles tomavam as decisões a respeito dos rumos que a cidade deveria tomar. Era esse termo eclesia, que significa assembleia, que advém o nosso termo igreja, certo? Então eram as assembleias dos gregos, que assim se chamavam as assembleias dos gregos. Então surge essa vida, nessa vida social dos cidadãos gregos, que, repito, os cidadãos gregos eram os homens do sexo masculino que eram livres. Então surge aquilo que a gente chama hoje de política, né, que é a arte de, através da reunião, da discussão com os cidadãos, a gente vai definir os rumos da polis. Então aí a gente tem o surgimento da política. Esse modo dos cidadãos atenienses resolverem os problemas e as questões que se apresentavam à cidade de Atenas dão origem, portanto, àquilo que a gente chama de democracia, que não é a nossa democracia de hoje, propriamente dita, né? É uma chamada democracia direta, na qual cada um dos cidadãos eles se apresentam na ágora para decidir as questões da cidade. Hoje isso é impossível, dado a quantidade de pessoas que não dá para reunir todos os cidadãos, que hoje são homens e mulheres, para decidir os rumos da cidade. Então nós temos hoje uma democracia indireta. Então os homens e as mulheres eles se reúnem para escolher representantes que por sua vez vão tomar as decisões a respeito do que a sociedade quer, supostamente, claro. Por outro lado, você tem outra grande cidade-estado, a outra grande polis grega da antiguidade, que era a cidade de Esparta, né, que era uma
uma cidade cujo sistema de governo não era democrática, mas era oligárquica, né? A oligarquia significa o domínio de poucos. Então, uma elite dominava a vida social espartana. E uma outra diferença, né, enquanto havia uma oligarquia em Esparta e uma democracia em Atenas, uma outra diferença entre essas duas cidades era justamente que, enquanto os atenienses eles desenvolveram um, um grande amor pela sabedoria, daí que é na cidade de Atenas que surge a filosofia, sobretudo a partir do desenvolvimento daqueles chamados filósofos pré-socráticos e depois, sobretudo, com Sócrates e seu discípulo Platão e o discípulo deste, Aristóteles. Enquanto isso, em Esparta era uma cidade totalmente militarizada. Então, os cidadãos atenienses eles eram formados para a guerra, para serem soldados, né, para defender a cidade, a polis de Esparta, de invasores. Né? Então, é uma sociedade totalmente belicosa e militar. Embora as cidades gregas, portanto, elas fossem cidades-estado, fossem cidades independentes entre si, muitas vezes elas tinham relações comerciais e, por duas ocasiões, elas se uniram para enfrentar outras cidades-estado, no caso de uma guerra civil que houve entre as estados gregas, que foi a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que reuniu uma confederação de cidades liderada por Esparta e uma confederação de cidades liderada por Atenas. Então a Guerra do Peloponeso, né, teve a vitória de Esparta, porque naturalmente era uma cidade mais afeita às guerras. E nós tivemos, antes disso, aliás, antes da Guerra do Peloponeso, as chamadas Guerras Médicas. Guerras Médicas não porque foi feita por médicos, mas foi feita pelos medos. Medos e persas eram os povos que vinham lá da região da Mesopotâmia. E o Império Persa, nós estudamos o Império Persa, foi um império que era um império expansionista. E os persas, eles eram muito sábios no sentido de deixar os diversos povos que eles conquistavam com a sua própria cultura. Então eles não modificavam a cultura. Eles não queriam transformar todo mundo em persa. Mas os persas, eles venciam militarmente os diversos estados e cobravam impostos, né, desses estados, transformando esses estados em províncias do Império Persa. E os gregos, eles, como eu falei também na última aula, eles tinham um apurado senso de liberdade pessoal, de individualismo. Então não eram povos que estavam voltados mais para o coletivo, mais para o individual. Então, muito cientes da sua liberdade, eles ofereceram resistência aos ataques dos persas, formaram uma liga entre si e conseguiram vencer os persas nessas chamadas guerras médicas. Impediram que o Império Persa se expandisse até a Europa. E justamente depois disso, né, nós temos, com o domínio dos espartanos sobre as outras cidades gregas, depois de um tempo, uma outra cidade grega chamada Tebas se revolta contra o domínio espartano e consegue se livrar os gregos do domínio dos espartanos, mas aí uma outra civilização que vai surgindo no norte da Grécia, que são os macedônios, vai se organizando
até que Filipe II, o rei da Macedônia, ele invade a Grécia e o seu filho Alexandre Magno ele completa a conquista da Grécia pelos macedônios. Mas Alexandre Magno ele era, como eu disse, um profundo amante da cultura grega. Então, nas suas guerras de expansão, ele chega a conquistar o Egito, o Oriente Médio inteiro, até a Índia. Ele quer levar, né, não só na sua conquista, não só os exércitos gregos, mas a cultura grega. E a partir daqui, né, essa cultura grega expandida pelas conquistas de Alexandre, ela é aquilo que a gente vai chamar de helenismo, que vem de Hellas, que é o nome como os gregos se chamam, é a Grécia em grego, Hellas. Então, o helenismo é a cultura grega expandida, levada a diversos outros povos, né, por Alexandre Magno. Ainda falando sobre os gregos, né, já falamos da origem, do nascimento da filosofia. Teatro grego também é importante, porque nós temos uma fonte de literatura de uma importância, né, muito grande, que surge através das peças do teatro grego. Então, o teatro, a filosofia, como que esse pensamento de o homem tendo valor por si mesmo, enquanto indivíduo, e não meramente enquanto membro de um corpo social. Então isso tudo surge da Grécia, esses valores vêm da Grécia.